Existe uma força dentro de você que sabe exatamente o que fazer. Ela te dá firmeza para agir, clareza para pensar e coragem para seguir seus próprios passos. Mas quase sempre essa força é abafada, sufocada pela dúvida, pela comparação, pelas vozes que tentaram te fazer sentir menor do que é. Você não nasceu inseguro. Essa insegurança foi construída pouco a pouco por expectativas que você nunca conseguiu atender, por erros mal digeridos, por palavras que feriram mais do que pareciam. Mas o estoicismo nos mostra algo poderoso. Toda mente pode ser treinada para voltar a confiar em si mesma. Imagina como seria sua vida se, a partir de hoje, você agisse com confiança, sem medo de errar, sem esperar a aprovação de ninguém, sem se sabotar antes de tentar. O que você faria? Que decisões finalmente tomaria? A insegurança não desaparece sozinha. Ela enfraquece toda vez que você age, mesmo com medo. E é isso que eu quero te mostrar hoje. 10 práticas estoicas simples, mas transformadoras, para dissolver a insegurança, resgatar sua clareza mental e reacender a força que existe aí dentro, mesmo que você tenha esquecido dela. Não importa há quanto tempo você se sente travado, você pode retomar o controle da sua mente e pode começar agora. Se esse vídeo for um ponto de virada para você, escreva nos comentários: hoje escolho confiar em mim. Mesmo que a dúvida ainda esteja aí, essa escolha já muda a direção do seu caminho, porque a vida só começa a mudar de verdade quando você para de agir com medo e começa a agir com convicção. Antes da primeira lição, só te peço 2 coisas. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Agora vamos começar. Lição 1. Não queira ser perfeito. Quantas vezes você deixou de começar algo só porque não se sentia pronto? Quantas vezes ficou travado por medo de errar, de ser julgado, de não fazer tudo perfeitamente? Você não está sozinho. Muita gente confunde perfeccionismo com esforço. Mas a verdade é que a perfeição não é um ideal, é uma prisão. Uma armadilha sutil que veste a roupa da exigência, mas por dentro é puro medo. Epicteto não perguntava aos seus alunos se eles tinham feito tudo certo. Ele perguntava: você progrediu? Porque o progresso te leva adiante, enquanto a perfeição te mantém parado. O perfeccionismo não é força, é insegurança disfarçada. É o medo de não ser bom o suficiente fantasiado de disciplina. Você quer tanto acertar que esquece de agir, espera tanto o momento ideal que deixa a vida passar sem participar dela. E quanto mais você tenta parecer perfeito, mais se desconecta de quem você é. Porque ninguém é perfeito, só Deus é. Você é humano e o humano aprende, erra, refaz, cresce. A perfeição exige uma imagem imaculada. Já o progresso exige coragem para recomeçar. Você já percebeu como o perfeccionismo rouba sua energia? Você começa uma tarefa simples e leva o dobro do tempo, adia um projeto importante porque ainda não está bom o bastante. Se recusa a mostrar o que fez porque ainda pode melhorar. E assim, o mundo nunca vê o que você tem de melhor, porque você nunca mostra. Marco Aurélio dizia: não esperes a perfeição da República de Platão. Contenta-te até mesmo com o menor avanço e não consideres o resultado algo pequeno. O que te transforma não é o que está perfeito, é o que está feito, é o que você teve coragem de colocar no mundo, mesmo tremendo. E mais, quando você exige perfeição de si, começa a esperar isso dos outros também. E aí tudo decepciona. Você vive cobrando, se frustrando, se comparando e se esquecendo que a vida é feita de processo, não de performance. Então hoje, pare, respira e pergunta com honestidade: eu estou buscando crescer ou estou tentando parecer impecável? Porque se for só aparência, você vai continuar estagnado.
Mas se for progresso de verdade, mesmo tropeçando, você segue. E isso já é vitória. A prática de hoje é simples, mas poderosa. Liberte-se do ideal impossível. Faça o que você pode com o que você tem e depois melhore. Esse é o caminho da evolução real e da autoestima que cresce com base na ação, não na ilusão. Se essa lição falou com você, escreva nos comentários. Hoje eu escolho o progresso, não a perfeição. Porque toda vez que você age, mesmo com medo, você envia um recado para sua mente. Eu posso confiar em mim. E essa confiança vale mais que qualquer perfeição. Lição 2. Lembre-se que você vai morrer e comece a viver de verdade. Pode parecer sombrio, mas é uma das ideias mais libertadoras do estoicismo. Memento mori. Lembre-se que você vai morrer. Marco Aurélio escreveu: você poderia deixar a vida agora. Deixe isso determinar o que você faz, diz e pensa. Não é uma ameaça, é um chamado, um lembrete de que o tempo não espera e de que a insegurança, que hoje parece um gigante, amanhã talvez nem exista mais. A verdade é que a maioria das nossas angústias vem de ilusões, do medo do que os outros vão dizer, da vergonha de parecer fraco, da dúvida de não ser suficiente. Mas quando você se lembra da brevidade da vida, essas ilusões desmoronam. Você percebe que nada disso tem o peso que você imaginava. Você entende que não está aqui para colecionar medo, está aqui para viver com coragem. Epicteto dizia: pense na morte como alguém que está sempre te observando e deixe isso guiar suas ações e pensamentos. É como se a morte caminhasse ao seu lado todos os dias, não para te assustar, mas para te lembrar do que realmente importa. Porque daqui a 100 anos, ninguém vai lembrar se você errou o caminho, travou no palco ou esqueceu de dar a seta. Mas você vai saber, mesmo que tarde, que deixou de viver experiências por medo de parecer imperfeito. Quantos sonhos você adiou por insegurança? Quantas vezes deixou o amor passar, o talento adormecer, a vontade morrer porque tinha medo de tentar, de se entregar? Pensa nisso. Você nasceu com um tempo limitado e cada vez que se entrega ao medo, está escolhendo sobreviver em vez de viver. Memento mori não é sobre morte, é sobre urgência. É sobre acordar antes que seja tarde. Então faça esse exercício estoico. Coloque seus medos diante do tempo. Pergunte a si mesmo: isso ainda vai importar daqui a 5 anos? Na maioria das vezes a resposta será não. E isso é libertador. Você vai perceber que muitas das suas inseguranças são só fumaça. E que o fogo da vida está pedindo para que você comece agora, mesmo com medo. A prática é simples. Todos os dias, faça ao menos uma coisa alinhada com quem você é de verdade. Pode ser pequeno, agradecer, recusar algo que te faz mal, dar um passo em direção a um projeto seu. Mas faça, porque a vida real acontece quando você age, não quando você espera. Sêneca disse: você pode não acordar amanhã, ou ao se levantar, pode não dormir. Comece a viver agora. Deixe nos comentários: hoje eu vivo com coragem. E mais do que escrever, viva como se cada minuto fosse valioso, porque ele é. E quando você honra o tempo, a insegurança perde força e a sua vida começa, enfim, a ganhar sentido. Lição 3. Aceite a mudança, ou ela vai te levar à força. A mudança não pede licença, ela entra, vira tudo, desfaz certezas, quebra rotinas e às vezes parte o coração. Mas o que machuca não é a mudança em si, é a nossa resistência em aceitá-la. Sêneca escreveu: enquanto falo da mudança das coisas, já mudei. Nada do que vemos permanece. E completou com a metáfora do rio. Você nunca entra 2 vezes no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo, nem você.
O problema é que, mesmo sabendo disso, a gente se agarra. A gente se agarra ao emprego que já perdeu o sentido, ao relacionamento que já não tem reciprocidade, à imagem de quem fomos, como se o passado pudesse nos salvar do presente. Mas não pode, porque a vida não para, e quanto mais você resiste, mais ela te arrasta. A verdade é que a insegurança não nasce do novo, ela nasce do apego ao que já era. Nasce do medo de perder controle, quando, na verdade, esse controle nunca foi seu. Os estoicos não temiam a mudança. Eles a estudavam, aceitavam e compreendiam que tudo é efêmero. O corpo, o status, os vínculos, a memória. Marco Aurélio dizia: tudo é transitório, tanto quem lembra quanto o que é lembrado. E ainda assim, a gente insiste em manter as coisas fixas, como se a estabilidade fosse sinônimo de segurança. Mas às vezes é exatamente esse desejo de estabilidade que nos mantém presos, paralisados, adoecendo em silêncio. Quando alguém vai embora, quando um ciclo se encerra ou quando a vida muda de rota, você tem duas opções: resistir e sofrer ou aceitar e crescer. Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, usava uma imagem poderosa para explicar nossa relação com a mudança. Ele dizia que somos como um cão amarrado a uma carroça. A carroça é a vida, ela vai se mover com ou sem a sua vontade. E o cão tem duas opções: acompanhar o movimento com leveza ou resistir e ser arrastado. A escolha existe, mas o caminho não para. Quanto mais você luta contra o que não pode controlar, mais dor você sente. Mas quando aceita, quando caminha junto com o que é inevitável, você segue inteiro. Aceitar não é se conformar, é entender que cada mudança traz em si um convite para evoluir, para desapegar de algo que não te pertence mais, para se adaptar aos novos caminhos e para recomeçar com mais intenção. Você pode olhar para uma perda e só ver o vazio, o que falta ou o que perdeu. Mas também pode olhar de novo, com mais calma, e perceber o espaço que se abriu, a vida que vem surgindo à sua frente. É difícil, sim. Às vezes dói tanto que você se sente partido, se sente em falta. Mas mesmo partido, você ainda pode escolher se mover. Então, em vez de lutar contra o inevitável, pergunte: o que isso quer me ensinar? O que em mim precisa mudar junto com o que está mudando lá fora? Pratique isso. Olhe para uma parte da sua vida onde você ainda está resistindo. Pode ser uma relação que já não te nutre, um plano que não faz mais sentido, uma imagem de si mesmo que já venceu. Solte. Entenda que soltar não é fraqueza, é maturidade. E aceitar é o primeiro passo para transformar o que antes parecia fim em começo. Caminhe com a mudança, não contra ela, porque quem aceita o fluxo da vida não perde o controle, ganha liberdade. E onde há liberdade, há força, porque nada te torna mais inabalável do que a coragem de seguir em frente mesmo quando tudo muda. Lição 4. Ser livre começa por controlar a si mesmo. Você já percebeu como às vezes quem mais te atrapalha é você mesmo? Não é o outro que te tira do eixo, é a sua reação. Não é o imprevisto que estraga o seu dia, é o quanto você se deixa dominar por ele. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder começa quando você aprende a se governar, e isso tem nome: autocontrole. Autocontrole não é frieza nem rigidez. É lucidez. É saber que nem tudo merece resposta, nem toda emoção merece palco, nem todo impulso merece ação. Sêneca escreveu: aprenda a descartar a parte de você que o decepciona. Concentre-se no que pode controlar. E sabe o que mais decepciona? Quando você se sabota, quando você explode por impulso, gasta o que não devia, diz o que não precisava, ou alimenta pensamentos que só te afundam. Autocontrole é o espaço entre o gatilho e a reação. É o momento em que você escolhe agir como quem comanda a própria vida e não como quem vive à mercê das emoções.
Sente inveja? Reconhece, respira, transforma em gratidão. Sente raiva? Percebe, canaliza, responde com clareza e firmeza. Sente ansiedade? Volta para a presença, um passo por vez. Você não precisa ser um robô, mas também não precisa ser refém dos seus próprios impulsos. Autocontrole é quando você passa a usar a mente como ferramenta e não como inimiga. É quando você treina o olhar antes da reação, a respiração antes da palavra e a consciência antes da decisão. Quer um exercício estoico simples? Hoje, observe seus gatilhos. Não para se punir, mas para entender. O que te tira do centro? O que te faz reagir sem pensar? Perceba, nomeie e escolha respostas diferentes, porque é assim que se constrói força real, na escolha diária de não ser dominado pelo caos de dentro, nem pelo caos de fora. O autocontrole é treino. E a cada dia que você se segura, mesmo com vontade de explodir, você envia um recado para si mesmo. Eu não sou marionete das minhas emoções. Eu sou quem decide. A verdadeira segurança vem quando você percebe que pode confiar em si mesmo, não só quando tudo está bem, mas principalmente quando tudo sai do controle e, mesmo assim, você permanece firme. Lição 5. Você tem a capacidade de mudar suas crenças. Você pode trabalhar duro, se vestir bem, aprender coisas novas. Mas enquanto carregar uma crença limitante sobre si mesmo, tudo vai parecer mais difícil do que realmente é. É como tentar correr com uma corrente presa ao pé. Você até se esforça, mas não sai do lugar. Talvez alguém tenha dito que você era lento, preguiçoso, fraco, incapaz. Talvez você tenha falhado uma vez e decidiu que nunca mais tentaria. Talvez você nem lembre mais o que aconteceu, mas sua mente ainda age como se fosse verdade. Essas vozes antigas não gritam, elas sussurram. E o problema é que você acreditou. Epicteto dizia: as pessoas não se perturbam com os fatos, mas com as interpretações que fazem dos fatos. Ou seja, não é o que aconteceu com você, é o que você passou a acreditar depois daquilo. Crenças não são só pensamentos, são raízes. Elas se enterram fundo e moldam tudo o que você vê, sente e escolhe. E se essas raízes forem podres, sua vida cresce torta, cheia de medo, cheia de autossabotagem. Por isso, hoje eu te digo, você tem o poder de reescrever sua própria história mental. Os estoicos não ensinavam que você deve fugir da dor, mas que deve olhar para ela com lucidez. Desafiar a voz que diz, você não consegue. Refutar a ideia, você sempre erra. Desconstruir o pensamento, você não nasceu para isso. Porque não importa quem plantou isso em você, um professor anos atrás, alguém da sua família ou qualquer situação da sociedade. O que importa é, você não precisa mais carregar. Enquanto você não questionar essas crenças, continuará preso a um eu que já não existe. Você evoluiu, mas sua mente ainda reage como se fosse aquela criança rejeitada, o adolescente calado, o adulto inseguro. A transformação real começa quando você para de repetir, eu sou assim, e começa a dizer, eu posso ser diferente. A mente que antes te sabotava pode virar aliada. Mas isso exige que você pare de aceitar todo pensamento como verdade, todo medo como destino e principalmente toda crítica como sentença. Seus pensamentos precisam de filtro, não de fé cega. Porque pensamento não é ordem, é proposta. E você tem o direito de dizer, não aceito mais isso. A prática de hoje é direta. Observe suas frases automáticas. Sempre que surgir um não consigo, não sou capaz, isso não é para mim, pare, respire e diga, isso é só uma crença antiga. E eu posso escolher outra. E se essa ideia tocou algo em você, vá agora nos comentários e escreva, hoje eu escolho acreditar em mim. E faça dessa frase seu novo padrão, porque quem muda suas crenças,
muda suas possibilidades, e quem muda suas possibilidades muda o próprio destino. Lição 6. Assuma o que é seu e solte o que não depende de você. Você se sente inseguro porque está tentando controlar aquilo que nunca esteve nas suas mãos. Você tenta prever como os outros vão reagir, tenta imaginar cada resultado, tenta forçar que as coisas saiam exatamente como você espera. E quando não saem, você desmorona. Mas talvez não seja fragilidade, talvez seja só uma falta de clareza sobre onde termina o seu poder e onde começa o do mundo. Epicteto ensinava isso todos os dias aos seus alunos. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa é a base da dicotomia do controle, simples, mas libertadora. Você não controla a opinião dos outros, você não controla os resultados, você não controla a vida, mas controla algo infinitamente mais importante: suas escolhas, seus atos, seu caráter. A insegurança nasce quando você se esquece disso. Quando gasta toda a sua energia tentando agradar, prever, controlar e se frustra porque nada sai como imaginou. Quer um exemplo? Você vai para uma entrevista de emprego e, em vez de focar na sua preparação, no que você pode entregar, passa o dia se perguntando se vão gostar de você, se vão te escolher, se vão te validar. Mas isso não depende de você. O que depende é a forma como você se apresenta, sua presença, sua clareza, sua verdade. E só isso já é o suficiente. Ou, no trabalho, você se dedica, entrega mais do que pedem e espera o reconhecimento, o elogio, a promoção. Mas o que não percebe é que está colocando sua autoestima nas mãos de alguém que talvez nem esteja olhando. E enquanto isso, esquece de se perguntar: eu reconheço meu próprio valor. Eu faria isso mesmo que ninguém visse? Sêneca escreveu que o verdadeiro equilíbrio vem de se concentrar nas suas próprias ações, não nas reações dos outros. Quando você faz o que é certo porque é certo e não por recompensa, nasce uma força interior que ninguém pode tirar. Aceitar a dicotomia do controle é difícil, mas é isso que separa a ansiedade da serenidade. Porque quando você sabe que fez tudo o que estava ao seu alcance, você pode dormir em paz, mesmo que o mundo não responda como você queria. Essa paz não é indiferença, é sabedoria. É saber onde termina o seu dever e onde começa o fluxo da vida. Stephen Covey disse: a chave não é priorizar o que está na sua agenda, mas agendar suas prioridades. E a prioridade mais urgente hoje talvez seja essa: parar de gastar sua energia tentando controlar o incontrolável. A prática de hoje é direta. Na próxima vez que se sentir inseguro, faça uma pausa e pergunte: isso está sob meu controle? Se sim, haja com clareza. Se não, deixe ir. Respire e volte para si. Porque cada vez que você foca no que depende de você, você planta serenidade. E cada vez que você solta o que não depende, você colhe liberdade. Lição 7. Comece a se entender de verdade. O estoicismo nunca foi só teoria, é prática, disciplina, é mergulho interno e, acima de tudo, é autoconhecimento. Os estoicos não estudavam para parecer sábios. Eles refletiam para se tornar conscientes, porque sabiam que a maior força de um ser humano não está na aparência, mas na clareza sobre quem ele é. Você pode conquistar o mundo, mas se não souber quem está por trás das suas decisões, tudo desmorona na primeira crítica, no primeiro elogio falso, na primeira dúvida não resolvida. Sêneca dizia: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele estava certo. A maior parte dos seus medos não está do lado de fora. Está na sua mente, no modo como você interpreta as coisas, no modo que você sente cada situação vivida. É por isso que se conhecer não é luxo, é sobrevivência emocional. Quem não se conhece vive reagindo. Quem se conhece escolhe com consciência. E essa diferença muda tudo.
Autoconhecimento não é sentar em silêncio esperando respostas místicas. É ter coragem de olhar com honestidade para o que você sente sem fugir. É parar de culpar o mundo e começar a se perguntar: o que em mim ainda permite isso? É entender que a sua raiva muitas vezes esconde um medo, que sua procrastinação muitas vezes esconde um perfeccionismo e que sua ansiedade muitas vezes vem da tentativa de controlar tudo. E isso não se descobre da noite para o dia. Se descobre vivendo com mais presença, observando seus gatilhos, refletindo sobre seus padrões e fazendo perguntas que incomodam, mas libertam. O estoicismo é esse espelho. Ele te obriga a olhar. E no começo, você pode não gostar do que vê. Mas é aí que a transformação começa. Você não muda o que não conhece, mas quando começa a entender o que te move, o que te trava, o que te faz explodir ou fugir, você passa a ter poder. Poder de agir com intenção, de responder com equilíbrio, de se posicionar com firmeza, não por impulso, mas por consciência. Por isso, pare de buscar respostas fora, comece a fazer silêncio dentro. Observe o que te fere, o que te acalma, o que te faz esconder quem você é. A cada descoberta você se fortalece, a cada verdade aceita, você se liberta. Se essa lição tocou algo em você, escreva nos comentários: hoje eu escolho me conhecer com coragem. Porque quanto mais você se conhece, menos precisa fingir, e quanto mais verdade há em você, menos o mundo te confunde. Lição 8. Tudo que você repete, sua mente transforma em verdade. Você já parou para escutar o que diz a si mesmo todos os dias? Talvez não em voz alta, mas ali, no silêncio da sua mente. É aquela voz que surge quando você erra. De novo você falhou. Você nunca aprende. Com você, nada vai para frente. E sabe o que é mais perigoso? Não é o erro, é o que você diz para si mesmo depois dele. Marco Aurélio escreveu: o que você pensa de si mesmo é muito mais importante do que o que os outros pensam de você. E isso não é filosofia de livro, é sobrevivência emocional. Porque a forma como você se trata por dentro decide como você vive por fora. Se a sua mente é um campo de guerra, você vive em alerta, mesmo em dias de paz. Se a sua mente é um tribunal, você está sempre sendo julgado por você mesmo. Mas quando sua mente se torna abrigo, tudo muda. Você não precisa mais fugir. Você não precisa mais se esconder. Você começa a andar com a segurança de quem sabe que, aconteça o que acontecer, tem um lugar seguro dentro de si. Tony Robbins disse uma frase simples, mas poderosa: a única pessoa que pode mudar sua vida é você mesmo. E isso começa aqui, na conversa silenciosa que você tem com a sua mente. Então hoje, troque a acusação pela orientação. Em vez de pensar: eu estraguei tudo de novo, diga: eu errei, mas posso aprender com isso. Em vez de nada dá certo para mim, diga: as coisas estão difíceis, mas eu continuo tentando. Isso não é auto-engano, é inteligência emocional. É você assumindo o volante da sua narrativa, em vez de ser sequestrado por pensamentos intrusivos e cruéis. E quer saber um antídoto poderoso contra o auto-julgamento? A gratidão. Mas não aquela gratidão forçada, mecânica, que você posta no fim do ano, mas a gratidão real, que é sentida. Aquela que reconhece a comida de hoje, o teto de agora, o corpo que ainda te carrega, as pequenas vitórias que ninguém aplaudiu, mas que te mantiveram de pé. Quando você começa a agradecer, mesmo em meio à dor, sua mente muda o foco. Ela te tira da zona do que falta, para te fazer enxergar o que já existe. Faz você sair do que te machuca, para sentir o que te sustenta. Isso acalma, fortalece e te transforma. Outra prática essencial: desafie seus pensamentos negativos, pergunte a si mesmo: essa voz é minha ou eu aprendi a me tratar assim?
Isso que estou pensando é verdade ou é só medo fantasiado de certeza? A maioria dos pensamentos que nos sabotam não são fatos, são interpretações. E quando você começa a questionar, você começa a se libertar. Mas não se cobre perfeição. Você vai escorregar, vai se criticar de novo, vai ter dias difíceis. O importante é perceber e voltar. Voltar com gentileza, voltar com presença e voltar com a consciência de que você está em construção. E se isso te tocou de alguma forma, escreva nos comentários. Hoje, eu escolho ser minha própria fortaleza. Porque no fim do dia, a voz mais importante que você ouve é a sua. E quando ela se torna sua aliada, ninguém mais tem poder de te destruir por dentro. Lição 9. Cresça além da sua zona de conforto. Você já percebeu como a zona de conforto parece, à primeira vista, um lugar seguro? Ela te acolhe, te protege, te faz sentir no controle, mas com o tempo, esse abrigo começa a apertar. E o que parecia conforto vira limitação. O estoicismo nos ensina que o crescimento acontece fora do previsível. Marco Aurélio escreveu: a vida exige ação, não garantias. E mesmo assim, a gente insiste em esperar o momento perfeito, o sinal verde, a certeza total que nunca chega. A verdade é que a zona de conforto não é feita de paz. Ela é feita de repetições, e repetições geram estagnação. Você acorda, trabalha, responde, sobrevive. Mas a alma não se move. Você quer mudar, mas não quer se arriscar. Quer ser mais forte, mas não quer sentir desconforto. Quer vencer a insegurança, mas não quer sair de onde já conhece. Epicteto dizia que o hábito é um tirano disfarçado de rotina. E todo hábito que te protege demais também te limita. Expandir a zona de conforto não é sair fazendo loucuras, é sair fazendo diferente. É dizer o que você sempre engoliu, é tentar o que você sempre adiou, é se colocar onde sua versão antiga não ousaria estar. A neurociência chama isso de plasticidade. Toda vez que você faz algo novo, mesmo pequeno, seu cérebro registra: isso é possível. E aos poucos, o que era desconfortável vira conhecido. O que era impensável vira hábito, e o que era medo vira sua base. Você quer saber como vencer a insegurança? Não é se escondendo, é se testando, é sair com medo e voltar com uma história nova, é errar, aprender, repetir com mais firmeza, é fazer isso hoje, amanhã e depois, até que o novo não assuste mais, só expanda. A prática de hoje é simples. Escolha uma coisa pequena, mas fora da sua zona. Fale com alguém, dê sua opinião, compartilhe uma ideia ou mude um trajeto. Não precisa ser perfeito, precisa ser diferente. A cada pequeno passo fora da zona é um grande passo na direção da sua autoconfiança. Lição 10. Comece a trilhar o seu próprio caminho. Chega um momento em que você precisa parar de esperar validação e começar a se construir por dentro. Um momento em que, mesmo com medo, dúvidas e dias difíceis, você escolhe continuar. Porque a segurança que você busca lá fora nasce quando você começa a caminhar com integridade, mesmo em silêncio. Marco Aurélio escreveu: se é suportável, então suporte. Pare de reclamar. E essa frase dita com firmeza não é crueldade, é liberdade. Ela te lembra que você é mais capaz do que pensa, que dentro de você existe uma força que o mundo não conhece e que só você pode ativá-la vivendo com propósito e não por aplauso. A sua vida não é uma comparação, não é um palco, é um caminho, e ele só vai ser construído quando você parar de se distrair com o que esperam de você e começar a honrar o que você espera de si mesmo. Você não precisa fazer tudo agora, não precisa resolver sua vida em uma semana, mas precisa começar com um gesto, um hábito e uma decisão. O estoicismo não é teoria bonita para ser admirada, é prática dura para ser vivida. É levantar com o que você tem,
é agir mesmo com medo, é refazer com dignidade, é acordar amanhã e repetir, mesmo sem testemunhas. Você não está aqui para ser perfeito. Está aqui para evoluir, para construir, pedra por pedra, o tipo de vida que reflete o seu valor, e cada pequena ação alinhada com isso já é vitória. Por isso, hoje, escolha dar um passo com intenção. Não para impressionar ninguém, mas para respeitar a pessoa que você está se tornando. Se essa jornada fez sentido para você, escreva nos comentários. Hoje eu construo meu caminho com firmeza. E lembre-se, você não precisa caminhar rápido, só precisa continuar com verdade, com clareza e com coragem, porque quem caminha com propósito já está vencendo. Que esse vídeo tenha te ajudado a ver a vida por um novo ângulo. E se ainda não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa injeção de ânimo. Obrigado por assistir.